Palmeiras abre as portas pro Moisés após recusa do Felipe Melo. FIFA esconde punição pro Abel e substituto do Richard Rios é confirmado. E você verá todas essas e outras informações agora no Giro do Nação Alviverde. Então põe na tela aí, Gustavão. O destino mais uma vez inocentou a Leila e a fila de desculpas para ela estar percorrendo a Avenida Palestra Itália inteirinha. E o responsável por isso tudo se chama Dudu, o grande atacante do Cruzeiro que abandonou o Palmeiras por conta de dinheiro e ganância e agora está comendo o pão que o diabo amassou com a bunda. E olha que ele saiu do clube colocando culpa na comissão técnica portuguesa e também na diretoria. E agora está vendo tudo se repetir com o Léo Jardim, e se o clima por lá estava tenso com ele e também com a torcida do Cruzeiro, agora piorou após as indiretas ao técnico na entrevista dele, e o assunto pode não ser nada relacionado ao Palmeiras, pois estamos com o foco de buscar títulos, mas vale a pena refletir certas questões vistas ultimamente. E será que vale mesmo a pena defender tanto um jogador assim por conta de seu passado com aquela história de certos Nutelinhas aqui dessa torcida que muitas vezes idolatra mais o jogador que a própria agremiação, né? Se o problema dele fosse apenas com a Leila, até aí tudo bem, mas o que complica mesmo é vê-lo tentando prejudicar o Palmeiras indiretamente, e até hoje não caiu a ficha que ele foi um dos jogadores ao lado do Neymar que tentou proibir o gramado sintético, e ouvi de bocas de conselheiros no grupo do WhatsApp que tudo o que ele está fazendo contra o Palmeiras é por arrependimento puro, e se ele pudesse voltar atrás e negar a procura do Matos, nada disso teria acontecido. E fico aqui pensando no dia em que o Cruzeiro for vir jogar aqui no Allianz Parque, viu? Você aí vai gritar: Dudu, guerreiro, é isso mesmo, é? Palmeiras! A contratação do Vitor Roque e a fase boa do Fuerte Lopes tem mostrado que quando existe uma concorrência pesada, o jogador acomodado começa a correr atrás do prejuízo. E o mesmo exemplo se aplica ao Veiga, que está dando indícios de ter acordado nos treinos com uma melhora técnica. O time cresceu demais sem ele. E o jogador que voltou nessa semana aos gramados está conseguindo ser um dos melhores em campo nos treinos táticos e coletivos dados pela comissão técnica. E a previsão é de que, se não for nessa partida contra o Bahia, na próxima o Veiga já esteja à disposição do Abel para jogar. E fiquem bem ligados que, dependendo do que for acontecer, teremos uma certeza se realmente houve ou não uma mudança interna no clube. Para quem ainda não entendeu, eu vou resumir que um dos grandes problemas do Palmeiras até o começo do ano era a tal cadeira cativa, a famosa panelinha que só trouxe dor de cabeça e decadência ao clube. E após a saída de alguns medalhões, o time aparentemente voltou a ser o velho Palmeiras de 2020, que jogava por música, e quem estava mais capacitado fisicamente atuava mais e principalmente o que estava melhor tecnicamente. E nesse retorno do Veiga, se ele de repente aparecer no banco de reservas por uma boa sequência, veremos que as coisas internamente mudaram. E agora, caso contrário, teremos a certeza de que a reunião da Leila com ele não valeu em nada pelo jeito, viu? Palmeiras! A decisão do STFLA-JD sobre as punições envolvendo a briga na finalíssima do Paulistoba, no final das contas, virou mais uma descontração pelo lado do Verdão do que uma preocupação em si. E o fato do Abel ter pego 4 jogos de gancho foi motivo de piada na diretoria com o treinador. E a expectativa da renovação está tão grande que a Leila já colocou no planejamento mais 3 semanas de folgas a mais para o técnico em janeiro de 2026. E ainda sobre o julgamento e a punição, está previsto para que a FIFA anuncie a qualquer momento a definição do caso envolvendo o Abel e o Al-Sadd. E olha que estava certo desde o começo desse mês o parecer da entidade, mas até agora nada foi anunciado. Os advogados do clube estão aguardando apenas a decisão para avaliar e ver se vale a pena ou não recorrer sobre esse caso, mas que tudo isso termine em um final feliz, com o André Sica, atual responsável por esse caso, tendo uma missão muito importante adiante. E creiam que, se ele conseguir reverter esse jogo, que vai ganhar de benefício no clube não estará escrito. E se há uma coisa que a Leila sabe fazer para motivar seus funcionários, é dar a garantia de retorno, tanto profissional quanto financeira. E assim que tem de ser, pois hoje o departamento administrativo do clube é o melhor do Brasil, sem sombra de dúvidas, viu? Palmeiras!
Com a saída pré-definida do Richard Rios até o final do ano, a diretoria já trabalha com nomes para garantir a vaga que será deixada pelo volante. E de acordo com a equipe do canal que andou apurando essa situação desses últimos dias, o meia Alan, que atua de camisa 10, está sendo testado na função de volante. E pro Abel, o jovem tem qualidade de sobra no meio de campo, que o faz ser completo, e o poder de marcação que ele tem de voltar para ajudar a defesa fortalece essa ideia. E respeito até a informação da equipe, mas eu prefiro aguardar mais sobre esse caso, pois o Alan tem muita qualidade sim, mas acredito que essa possibilidade só vai para frente caso o Rio saia mesmo no meio do ano, pois caso sua permanência seja garantida até o final de dezembro, eu creio que até lá seja contratado um jogador de fora com maior experiência. E de todo jeito vai aqui minha torcida pro Alan, ele que é o que mais agradou ao Abel nessa atual geração que subiu e que pode crescer ainda muito mais, hein? Palmeiras! A informação de agora envolve a busca pelas movimentações que o Palmeiras está fazendo para contratar um novo assessor técnico. E após a negativa do Felipão, que assumiu essa mesma função lá no Grêmio, a diretoria colocou uma lista à disposição para ser escolhido um nome. E até aqui está certo que o Felipe Melo, que estava dentre as possibilidades, não tem mais qualquer chance de ser contratado. E o fato do ex-jogador estar em fase de preparação para ganhar o certificado de treinador na CBF e também ter fechado com o Grupo Glóbulos para ele ser comentarista, acabou com qualquer chance de haver um acordo com ele. E agora o clube caminha para outras duas alternativas, uma de chamar o Zé Roberto novamente ou convidar o Moisés para assumir esse cargo. E no meu modo de ver o atual cenário, eu duvido muito que o Zé tope retornar ao clube, pois aparentemente ele hoje tem outras pretensões em sua vida pessoal. Eu chamaria o Kleber Gladiador. E sobre o Moisés, eu acho até um bom nome, mas precisa ver se ele tem as características que o clube busca para essa função. E quem não tem a mínima ideia do que um profissional dessa área faz, basicamente é o de ser responsável por participar da transição dos jovens da base para o profissional, e também acaba se tornando uma voz ativa no vestiário, participando do lado motivacional do elenco, dentre outras coisas que não são repassadas para a parte de fora. E você aí, o que acha desses nomes, hein? Comente abaixo quem você queria ver para esse cargo ao qual nos referimos aqui, ok? Palmeiras! Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.